Boa noite, então, gente. Quem está entrando, os que forem entrando, né, vão chegando aí. Eu sou muito grata aqui ao William e ao Andrew que aceitaram esse convite de vir falar aqui para a nossa equipe, tá bom? Espero que mais pessoas entrem para aproveitar essa oportunidade, né, de ter vocês aqui, porque não é toda hora que a gente consegue ter vocês aqui, né? Essa fase está um pouco mais fácil que vocês não estão viajando, né? Como eu também não estou, né? A gente consegue fazer mais. Mas muito obrigada mesmo por vocês virem participar. Para quem não conhece, o William, ele é o gerente nacional de vendas da Doterra aqui no Brasil, tá? Então, ele é do corporativo lá da empresa, ele que ajuda a gente com a parte das coisas da empresa aqui no Brasil. E o Andrew, ele é meu gerente de conta, só meu, sou egoísta, né, Andrew? Não, ele é gerente de mais gente também, mas ele é meu. Então, sim, todos os problemas que eu tenho de contas, assim, que eu não consigo, que às vezes a gente não consegue resolver de outra forma, o Andrew que me ajuda, ele me ajuda a ver equipe, me ajuda a ver o que eu posso melhorar na equipe, números. Agora ele acabou de mandar um gráfico aí para mim. Até perguntei, você acha que meus números estão bons? Ele falou que tá. Não sei, vamos ver. Mas a gente tenta, a gente está aqui lutando, né, do nosso jeito. Então eu sou muito grata mesmo a vocês. E hoje eles vão dar uns recados aqui pra gente sobre a empresa. O William vai falar um pouco sobre os projetos de auxílio humanitário da empresa e o Andrew vai vir falar da empresa mesmo, de alguns números dela. Então, vou passar o tempo para o William, né? E depois a gente passa o tempo para o Andrew para ele falar, certo? Ou, sei lá, o que vocês combinarem entre vocês, vocês fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Na verdade, estamos aqui à disposição, né? O que você mandar, a gente faz. Estamos aqui à disposição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que a gente estava falando, sabe? Falar dos projetos, o que a Doterra tem de diferente, por que a Doterra ela é tão diferente, sabe? De outras empresas, né? Então, eu queria isso. Acho que eu coloquei como mudo sem querer, o Andrew colocou. Pronto, Andrew, ativei você. Aí. Liberado, obrigado. Foi culpa minha, mas eu acho que o William vai falar primeiro para começar. Tá bom. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Felizmente, né, nós temos essa ferramenta que facilita bastante o nosso trabalho, especialmente no momento que nós estamos vivendo, né? E eu quero ver como é que todo mundo vai sair depois dessa quarentena, né? Porque se alguns lares aí forem parecidos com o meu, eu tenho 3 crianças em casa. O maior desespero dos pais é que essas crianças não param de comer, né? Comem, e a gente vai no embalo, né? Hoje, agora à tarde, saiu do forno aqueles biscoitinhos amanteigados, de nata amanteigado, né? E logo em seguida sai uma outra fornada de pão quentinho, aí não tem jeito, né? Preciso pedalar o dobro agora do que já estava habituado. Mas, gente, prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem a oportunidade de trazer um pouquinho da empresa, né, para vocês nesse momento aí. Todo mundo que está aqui, aliás, todo mundo já está cadastrado, todo mundo já está seguindo com o seu negócio, certo? Eu não sei se todos que estão aqui já estão cadastrados ou se tem alguns convidados. Eu não sei se convidaram alguém. Are you on the Wi-Fi? Tá bom, só para eu saber o quanto eu exploro aqui algumas informações, tá? Então, como a Ariadne já nos anunciou, né? Eu sou gerente de vendas, eu fico na sede em São Paulo. O Andrew é um gerente de contas que fica lá em Utah, na sede, fica lá na matriz, né? E é uma grande oportunidade de ter ele aqui com a gente também nessa ligação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que infelizmente alguns vídeos que eu gostaria de passar, pelo menos pelo que nas outras experiências que eu tive, eu saía a imagem, mas não o áudio. Então, eu vou pular esses vídeos aqui, mas aí eu comento um pouquinho sobre eles, tá? Alguns de vocês possivelmente já viram alguma coisa disso aqui, então eu vou aqui, ó. Vamos lá. Eu vou falar sobre algumas coisas que são muito importantes para a empresa. Na verdade, nós chamamos, são os 3 pilares da empresa, que William,
gosto de dizer que isso é a alma da empresa, né? Esses pilares aqui são a alma da empresa, só para nós entendermos um pouquinho que tipo de empresa nós estamos lidando, né? Estamos trabalhando e nós entendemos um pouco também de que o nosso trabalho ele vai muito além, né, do que está naquele frasco de óleo essencial, né? Esses 3 pilares da empresa são esses aqui. Vocês estão vendo a tela? Só para eu ter certeza. A tela que eu estou compartilhando está aparecendo para vocês aí? Estamos sim. Tá bom. Ok. Então, os 3 pilares são esses aqui. O CPTG, que é o nosso certificado de pureza, né, dos óleos essenciais, o Co-Impacto e o Healing Hands. Talvez o CPTG está um pouco mais comum, né, um assunto um pouco mais comum entre todo mundo aqui. E como eu vou procurar ser um pouco mais breve, então esse assunto aqui eu vou falar dele um pouco menos, mas se alguém tiver alguma pergunta depois, eu fico à disposição para responder, tá? Então, é o nosso certificado de pureza testado e garantido da doTERRA, que garante a qualidade dos óleos essenciais da doTERRA, né? Alguns de vocês, talvez a maioria de vocês já viu esse exemplo, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse fluxo, como é que a doTERRA controla a qualidade dos seus óleos essenciais. Tá? Então, aqui ó, na costa oeste dos Estados Unidos, lá onde está o Andrew agora, é onde fica a doTERRA, tá bom? E na costa leste aqui nós temos um laboratório chamado APRC, e aqui nós estamos usando como exemplo um produtor de óleo essencial de lavanda que fica lá na Bulgária, tá bom? Então, quando esse produtor está com um lote de óleos prontos, ele avisa a doTERRA, fala, olha, doTERRA, estou com um óleo pronto aqui para mandar para vocês. Antes de mandar o óleo, ele vai separar uma amostra desse óleo e vai mandar lá para a APRC. A APRC vai fazer dezenas de análises e vai submeter esses resultados para a doTERRA. Esses óleos estando ok, né, o resultado dos testes está tudo certo, é aquilo que a doTERRA estava esperando, então ela manda o pedido de compra para esse produtor, que vai mandar a granel para a doTERRA, que a doTERRA vai separar uma amostra desse óleo essencial mais uma vez e vai mandar para a APRC de novo. Por que a doTERRA faz isso? Para ter certeza de que não houve nenhum problema durante o transporte desse óleo, né? Enquanto aquele produtor produziu e falou que estava ok e ele mandou uma amostra, testou, estava tudo certo, depois ele mandou isso, né? Atravessou, foi para um outro continente, então, só para ter certeza de que estava tudo em ordem, a doTERRA repete esses testes lá na APRC, que manda os resultados de novo para a doTERRA. Tá ok? Ela invasa o óleo e manda aqui para o nosso mercado, para o mercado americano, canadense, na Austrália, no Japão, para todo mundo, né? Então, assim, são dezenas de testes que são feitos na APRC, outra dezena é feita na própria doTERRA para garantir que esses óleos eles são puros da forma que nós estamos esperando. E a doTERRA ela faz esse teste com todos os óleos e todos os lotes. Não importa em que lugar do mundo esse óleo está sendo produzido, né? Isso é para garantir a qualidade do nosso óleo essencial. E eu vou ser bem franco para vocês, eu já tive contato com algumas empresas de óleo essencial e eu só conheço uma empresa que faz esses testes em todos os óleos, em todos os lotes. A doTERRA. Tá? As outras empresas aí, eu sei que eles fazem por amostragem, faz lote sim, lote não. Esse mês a gente vai fazer do óleo A, B e C, os outros óleos não são feitos. A doTERRA faz isso com todos os óleos, tá? Com todos os tipos de óleos e todos os lotes também. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, eles são produzidos em diversas localidades no mundo, né? Estão espalhados aí no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso Brasil varonil aqui, ó, óleos cítricos aqui no Rio Grande do Sul, óleo de copaíba lá na Amazônia, tá? E a mesma forma, tá pronto, manda uma amostra para a PRC, faz os testes, manda o resultado para a doTERRA, depois nós enviamos para lá, eles preparam o óleo até para ir para os mercados do mundo todo, tá? E geralmente qual é o processo que esses óleos passam
aí no mercado, né? Tem lá o agricultor ele tem um destilador que vai então extrair o óleo essencial daquela planta, e então vai entregar esse óleo para um agente ou um perfumista, em alguns lugares nós chamamos isso de broker. Esse agente local do país vai mandar esses óleos para um outro agente, um outro perfumista, geralmente Europa ou os Estados Unidos, onde tem aí os maiores mercados de consumo de óleo essencial, que então vai entregar esse óleo essencial para a empresa, e a empresa então vai envasar, colocar o rótulo e chega então até o consumidor final. Como é que funciona esse processo na doTERRA? Esses dois agentes aqui, essas duas figuras, somem desse processo, tá bom? Então, do destilador, do agricultor e do destilador, esse óleo vai direto para a doTERRA, que passa aí por dezenas de testes até ele chegar, então, diretamente na nossa mão aqui. Tá bom? Aqui temos um vídeo bem interessante, que infelizmente nós não vamos conseguir ouvir o áudio dele, mas ali nós temos alguns sócios da doTERRA falando algumas coisas muito interessantes, tá bom? Por exemplo, ali o Dr. Rio, ele fala assim, muitas pessoas pensam que os óleos essenciais são todos iguais, né? E na verdade eles não são, ele fala até que é impossível dos óleos serem iguais. Ele não está falando de um óleo de tangerina ser diferente de um cássia ou ser diferente de uma copaíba. Ele está falando que um óleo de tangerina, ele não é exatamente igual a outro óleo de tangerina, né? E aí eles explicam ali um pouquinho do porquê disso, né? Por exemplo, aqui temos eu e o Andrew, nós dois trabalhamos do lado de dentro da empresa, ajudamos aí a liderança aí do campo a desenvolver o seu trabalho, né? Os dois são homens, casados e etc., mas, no entanto, um é bonitão e o outro é mais bonitão, né? Não são iguais, né? Então, os óleos essenciais funcionam da mesma maneira. O que a doTERRA observa quando ela faz todos aqueles testes? Duas coisas primordiais. Primeiro, a pureza do óleo. Se ele está livre de contaminantes, se ele não está diluído, se não foi adulterado. A segunda situação que a doTERRA observa é a potência desse óleo. Ele vai nos trazer o resultado esperado? São essas duas coisas que a doTERRA se certifica. É muito comum, até vocês podem olhar isso, é mais fácil de nós observarmos, o óleo de limão siciliano. Você pegar dois óleos de limão que são lotes diferentes, possivelmente você vai observar que um é amarelo mais escuro, ou talvez o outro um pouco amarelo mais claro. Às vezes ele é um pouco mais viscoso, ele é mais denso, o outro ele é um pouco mais fino. Eu já recebi dezenas de ligações. William, eu estou aqui com dois óleos de limão, só como exemplo. Um é mais claro do que o outro, o que aconteceu? Vamos lá. Por que isso acontece? Porque o nosso produto é natural. Nós não conseguimos controlar a natureza. Se você pensar que se você compra as suas frutas, os seus legumes, sempre no mesmo mercado, na mesma quitanda ou na mesma feira, ou seja, você compra sempre do mesmo produtor, você deve já ter percebido que nem sempre a maçã está com o mesmo sabor. Um dia a uva está mais docinha, outro dia ela está um pouco mais azeda. A mesma coisa acontece com o tomate, às vezes está com um sabor um pouco mais acentuado, às vezes ele está vermelho mais escuro, às vezes ele está um vermelhinho mais clarinho, mesmo sendo do mesmo produtor. Porque a natureza nós não conseguimos controlar. Inclusive, essa é uma dica importante. Quando eu recebi uma crítica outro dia aí de uma pessoa, mas da empresa X lá é tudo igual, né? Gente, se é tudo igual, mesma densidade, mesma cor, é porque ele é controlado quimicamente. Nós não controlamos a natureza, né? Nós não conseguimos fazer esse controle. Então fica a dica, não se preocupe se ele está um pouquinho mais claro, um pouco mais escuro, um pouco mais viscoso, né, um pouco mais denso, um pouco mais fino. A doTERRA se certificou de que ele é puro e de que ele é potente, ele vai ter o resultado que você espera. Tá bom? Então, isso é um pouquinho que eu gostaria de trazer hoje aqui
sobre a qualidade de pureza dos óleos essenciais da doTERRA. E quais são os outros pontos que nós temos aqui? Nós temos a Fundação Healing Hands. Vamos lá. Healing Hands vem do inglês, quer dizer mãos que curam. E também temos o Coimpacto. São duas coisas diferentes, mas muitas vezes eles estão juntos, eles estão associados um ao outro. Deixa eu falar um pouquinho do Coimpacto e aí nós já entramos nessa questão do Healing Hands. O Coimpacto, ele está diretamente relacionado aos nossos produtores de óleos essenciais. Talvez alguns de vocês já ouviram algumas histórias de que a doTERRA ela montou postos, furou poços de água, poços artesianos, né, para ter água potável numa comunidade que não tinha, ou ela canalizou a água potável por quilômetros até chegar na comunidade onde eles estão envolvidos com o uso com a extração do óleo essencial. A doTERRA também, muitas vezes ela constrói uma escola na comunidade, posto médico na comunidade. Tudo isso por quê? São diversas as razões, tá? Primeiro, é uma forma de retribuir o trabalho que eles estão fazendo para nós. Segundo, os adultos que estão envolvidos, talvez para ir buscar água, para levar as crianças por horas, por quilômetros para ir para a escola, eles podem agora trabalhar e melhorar a renda familiar. O que a doTERRA, primeiramente, ela faz é, ela tira o atravessador. Lembra que nós vimos daqueles agentes lá? Os perfumistas, eles tiram esses agentes e remunera melhor esse produtor de óleo essencial. E depois ela analisa quais são as condições desses produtores. Tem alguma coisa que a doTERRA pode fazer para ajudar? Né? Então, o que a doTERRA puder fazer, ela vai fazer. E aí entra junto, e sem contar microcrédito, às vezes o cara já está trabalhando, ele produz bem, é um produtor sério, tem um ótimo óleo essencial, né, porque a missão da doTERRA é de colocar no mercado o óleo mais puro que se pode ter. Então encontrou um produtor sério e ele tem condição de expandir, mas para isso ele precisa de investimento no seu negócio, para ele poder produzir mais. Então a doTERRA proporciona microcréditos para que ele possa expandir o seu negócio ou talvez se associar a outros produtores, formando uma cooperativa, né, onde eles podem trabalharem juntos, produzindo algo melhor. A doTERRA fornece capacitação, treinamento, né, e um acompanhamento com esses produtores. Tudo para quê? Para que nós tenhamos um melhor óleo essencial. Então a doTERRA também procura retribuir isso da melhor maneira que ela encontrar. Tá? Então, aí, nessas situações de água potável, escola, médico, dentista, entra, então, a Fundação Healing Hands para ajudar nesse projeto. Só para vocês terem uma ideia, esse vídeo que eu, infelizmente, não consigo passar aqui, nós temos ali o Mark, que é um dos sócios da empresa, ele falando que, mesmo antes de que os sócios estivessem recebendo dinheiro do trabalho deles, um fundo já foi criado para auxílio humanitário. Por que eu gosto de dizer que esses 3 pilares, eles são a alma da empresa? Quando a doTERRA estava sendo fundada, que começou com 4 sócios, em abril de 2008, depois vieram mais 3, toda a empresa ela foi estabelecida em cima de 2 perguntas. A pergunta que eles tinham é: qual será o nosso modelo de distribuição? Como é que nós vamos colocar esse óleo no mercado e fazer com que ele chegue em cada lar? A segunda pergunta foi: nesse processo, nós conseguimos abençoar o mundo? Nós conseguimos livrar o mundo da pobreza e do sofrimento, diminuir a pobreza e o sofrimento, seja ele qual for? Então, a empresa ela foi estabelecida em cima dessas 2 perguntas, que ajudaram em toda a estrutura depois da empresa. E por isso, então, que ela investe tanto no Coimpacto e no Healing Hands. E quando nós pensamos, né, hoje a doTERRA é uma empresa
que fatura mais de 2 bilhões de dólares por ano. E quando nós pensamos numa empresa desse tamanho, quem já foi lá na matriz, ou quem já viu por fotos e viu uma empresa daquele tamanho, pensa o quê? Alguns milionários se juntaram e abriram uma empresa. No entanto, alguns deles precisaram hipotecar o seu imóvel, hipotecar a sua casa própria, para levantar recursos e poder abrir uma empresa como a Doterra. Né? E o que isso tem impactado no mundo todo? Tá? Esses números que vocês estão vendo aqui não tem nada a ver com os funcionários da empresa. Eu e o Andrew e nenhum dos nossos consultores estão nesse número aqui. Tá? Diante do co-impacto do Healing Hands, né, mais de 165 mil empregos foram gerados e mais de 500 mil de vidas impactadas. Porque além dos empregos gerados, tem os seus familiares que são beneficiados de todo esse processo também. Eu não vou, aqui eu teria esse número um pouco mais detalhado, mas não vou entrar tão a fundo hoje, né? Mas vamos falar um pouquinho melhor do que a Doterra tem feito, né? A respeito da Fundação Healing Hands, mais propriamente dita. Eu estou acompanhando o meu tempo aqui para eu não falar demais, tá? Brumadinho, todo mundo sabe o que aconteceu lá, né? 3 semanas depois daquele ocorrido, e já fez um ano, né? Agora em fevereiro fez um ano, do que aconteceu em Brumadinho, através de uma ajuda de um aromaterapeuta de Belo Horizonte, nós chegamos em Brumadinho com centenas de frascos de óleos essenciais. Esse aromaterapeuta, ele treinou, acho que 12 profissionais de um posto do SUS, lá em Brumadinho, que ia tratar da comunidade local lá. E eu tive o prazer de participar desse primeiro encontro, desse primeiro treinamento. Deixamos lá algumas centenas de frascos de óleos essenciais, e depois disso nós ainda mandamos algumas outras centenas de frascos de óleos, e esses profissionais lá em Brumadinho fizeram um trabalho sensacional. Semanalmente eu recebia relatos de casos de pessoas que passaram por lá e da forma que eles foram tratados. Casos assim muito tristes, tem umas histórias muito pesadas que eu particularmente tive um pouco de dificuldade para até me esquecer de algumas delas. Mas tem uma que me tocou bastante e é uma história mais leve, que eu até gosto de compartilhar essa história, de uma mulher que ela estava em depressão porque ela acreditava que era culpa dela do marido ter morrido naquela tragédia. A mãe dele tinha falecido naquela mesma semana e eles tinham feito o sepultamento da mãe dele. E no dia seguinte, ele levanta para trabalhar e ela fala, mas onde você vai? Fala, eu vou trabalhar. Não, fica em casa, a empresa já te dispensou, ele sabe que você acabou de enterrar a sua mãe. Fala, não tenho nada para fazer em casa, vou para o trabalho. E ele foi para o trabalho e perdeu a vida dele naquele dia. Mas ela acreditava, né, que se ela tivesse insistido, ele teria ficado em casa e ela estaria ainda com o marido, então era culpa dela do marido ter morrido. Eu não consigo imaginar como ela pode se culpar por uma situação dessa, mas ela chegou nesse núcleo, nesse posto do SUS, e uma dessas terapeutas conversando com ela e já procurando tratar a depressão dela, colocou uma gota de um óleo essencial de tangerina na mão dela, né, e ela fez aquela técnica que todo mundo já conhece, né? Esfregou, cheirou, e ela percebeu que estava sorrindo. Quando ela sorriu, ela disse para aquela terapeuta, fazia mais de um mês que eu não conseguia sorrir. E a partir daquele momento, ela continuou o tratamento e ela conseguiu sair daquele quadro de depressão que ela estava entrando. Também estivemos lá no Corpo de Bombeiros, que estava fazendo o resgate dos corpos, e eu ouvi algumas histórias assim terríveis desses bombeiros. Eles sentiam dores físicas, imagina o que é andar na lama. Né, dor física, mental, alguns deles já estavam passando por tratamento psiquiátrico por causa dos horrores que eles viviam ali todos os dias. Né? Então esse foi um trabalho que a Doterra fez lá, e nós não tínhamos nenhum consultor de bem-estar em Brumadinho, então a Doterra não fez isso pensando
em favorecer algum consultor de bem-estar. Na verdade, a Doterra nunca usou isso como propaganda. Eu, como tive contato por semanas, por meses, com esses terapeutas lá de Brumadinho, e eu tenho autorização deles para contar alguma dessas experiências, eu conto um pouquinho do que a Doterra fez lá. Mas a Doterra não usa isso para marketing, para se autopromover, pelo contrário. Né? Ela fez porque entendeu que era uma necessidade que ela podia ajudar. Em março do ano passado, nós estivemos na Amazônia, na nossa viagem com os nossos consultores lá, e você estava nessa viagem, né, Ariadne? Estava lá com a gente. Eu fui. Isso, então, o que nós antes da nossa viagem, nós identificamos que tinha uma comunidade indígena chamada Cambeba, né, os Cambebas, e eles tinham 140 crianças que não tinham material escolar. Então, nós convidamos os nossos consultores de bem-estar que iam para essa viagem conosco, para eles arrecadarem esses 140 kits para nós doarmos para as crianças. Pois bem, de 140 kits que eram necessários, eles arrecadaram 278. Por 2 não foi o dobro do número necessário. Né? Então, fomos lá visitar, né, os Cambebas, e quando nós chegamos lá, eles fizeram uma dança típica, né, Cambeba, para nós, cantaram o hino nacional na língua deles, e a gente passou a tarde com eles lá. Né? Aqui, as crianças aqui, recebendo os kits, né, no material escolar, né? Aqui, fizemos lá brincadeiras de roda, jogamos vôlei, futebol, tínhamos alguns dos nossos consultores que são professores, né, de artes marciais, então ensinaram para eles técnicas de defesa, eles nos ensinaram um pouco do artesanato, no final eles prepararam lá uns comes e bebes para nós. Foi assim, uma tarde, pelo menos para mim, tinha sido uma tarde assim, muito agradável. Né? E no final do dia, quando nós estávamos para ir embora, já nos reunindo para ir embora, nos despedindo, nós estávamos conversando com o cacique, que é esse aqui da foto ao centro, aqui de cima, aqui embaixo é a esposa dele. Nós perguntamos para ele se tinha sido válido aquela experiência, né, aquela troca de experiência para eles. E ele disse o seguinte, ele me disse algo que me marcou e eu dificilmente vou esquecer isso. Ele disse, olha, com frequência nós recebemos turistas aqui, nós fazemos uma apresentação de uma dança, nós cantamos o hino nacional, mas pela primeira vez, eu achei que ele ia falar assim, pela primeira vez vieram e ficaram com a gente, né? Eu achei que era isso que ele ia dizer. Foi mais ou menos, mas de um jeito muito mais forte. Ele disse, pela primeira vez, vieram e nos olharam como gente. Eu fiquei imaginando, quando ele falou aquilo, até agora eu fico arrepiado de lembrar dele dizendo isso, né? Eu fico imaginando o que é estar lá e não ser olhado como gente. Como se fosse um animal num zoológico. Então, esse é o tipo de trabalho que a Doterra promove, além dos óleos essenciais. Todos os nossos consultores estavam envolvidos nesse processo. Na primeira semana de fevereiro, nós estávamos na Guatemala. Fomos conhecer lá um produtor de cardamomo. Né? E quando nós fizemos um tour, vimos a plantação e etc., naquele sol quente, suamos um monte, que é úmido, muito úmido lá, e nós fomos até a comunidade, né, onde vivem alguns daqueles produtores. E lá nós soubemos que um grupo de meninas estava sem aulas, porque o governo não tinha dinheiro para pagar o professor. E alguns dos nossos líderes que estavam ali, dos nossos consultores que estavam ali, nós tivemos a grande bem de ter o Corey Lindley, que é um dos sócios da empresa, ele estava lá conosco. Chegaram para o Corey e falaram, Corey, a gente está sabendo aqui que tem umas meninas que não têm aula, porque não tem professor, não tem dinheiro para pagar o professor. O que a gente pode fazer por essas meninas? O Corey virou-se de um jeito, né, muito simples, ele virou e disse assim, bom, vamos descobrir qual é o valor. E levantar, acho que era em torno de $4.000 para ter o professor no ano inteiro. $4.000? Ok, então assim, vocês arrecadam a metade disso, $2.000. Inclusive, ele já abriu a carteira e falou assim, está aqui a minha contribuição pessoal. A outra metade, a Fundação Healing Hands completa e vamos doar para que essas meninas possam terminar o ano letivo. Né? Então, assim, de um jeito muito simples, de um jeito muito prático,
não é? Ali os líderes já se reuniram, já arrecadaram dinheiro, nós voltamos para o Brasil, alguns já doaram logo depois. Esse dinheiro nós mandamos para a fundação completou com a outra metade e doamos lá para que aquelas meninas tivessem professor. Algo parecido também foi feito em Manaus, junto aqui dos Cambebas, que eu esqueci de mencionar. Todo esse valor que foi referente aos 278 kits, a Doterra dobrou o valor como uma doação em dinheiro para a escola, para que a escola fizesse manutenção da escola, né? Arrumar uma lousa, uma carteira, comprar material que é de uso comum de todos os alunos. Então, é dessa maneira que a Doterra trabalha. Não é? Então, quando nós abrimos um frasco de um óleo essencial, nós podemos saber com muita clareza que nós estamos ajudando a mudar o mundo. Não é? Até eu digo, vocês que são consultores de bem-estar, não são simplesmente consultores de bem-estar, vocês são agentes de mudança. E todas essas mudanças que acontecem só é possível graças ao trabalho que vocês fazem. Então, quando vocês ouvirem que a Doterra furou mais um poço artesiano, que a Doterra construiu mais uma escola, que a Doterra construiu mais um posto médico, saiba você que um grãozinho de areia que foi usado para construir aquela escola, ou aquele posto médico, aquele poço, é do seu trabalho. Eu não gosto de usar a palavra orgulho, mas você pode se sentir feliz e satisfeito que você está contribuindo para isso diretamente. Diretamente você está contribuindo para que esse trabalho seja feito. E a Doterra só consegue fazer isso porque vocês acreditam na Doterra. Né? Todo mundo sabe que o frankincense, ele é produzido, o óleo de olíbano vem lá da Somália, certo? Eu quero saber quem de vocês sabiam dessa estatística aqui na Somália. 1 em 10 crianças morrem antes dos 5 anos de idade. Desculpa, Ariadne, não ouvi. Eu já tinha visto porque eu vi lá na Guatemala. 1 em 10 crianças morrem antes dos 5 anos de idade e 1 em cada 22 mulheres morre durante o parto ou a gravidez. E grande parte da produção do nosso óleo de olíbano vem de lá. E o que a Doterra tem feito lá na Somália para ajudar essa população? Infelizmente, eu não vou conseguir passar um vídeo aqui, que seria muito bacana, porque ele tem a voz de uma mulher que vive lá. Ela fala que hoje o marido dela pode trabalhar sem ser pressionado por atravessadores. Ela tem um local seguro para trabalhar sem ser assediada sexualmente todos os dias. E a filha dela pode estar perto estudando. E ela fala que isso, para ela, não tem preço. Né? E ela termina o testemunho dela dizendo que dentro de um frasco de óleo essencial, não tem só um óleo essencial, mas tem também amor. Essas são as palavras dela. Né? E que isso é o que está impactando na vida de todos nós. Na revista Forbes, né, de 2016, saiu uma matéria falando que a Doterra reinventa a cadeia de suprimentos para exercer impacto sobre a pobreza. Talvez, eu conheci algumas empresas que têm projetos semelhantes, mas não tão grande e não de uma forma tão forte quanto a Doterra. Lá na Amazônia, onde é produzido lá, é extraído o óleo de copaíba, ano passado a Doterra enviou 3 dentistas para lá para tratar das comunidades que extraem o nosso óleo essencial. E eu estava conversando com um dos dentistas que fez esse trabalho lá, e ele disse que eles trataram em torno de 90 pessoas, de crianças a idosos, e esse dentista estava falando para mim o quão prazeroso foi para ele fazer esse trabalho, porque mesmo que de uma forma muito precária, imagina, no meio da Amazônia, no meio do mato, montar um posto dentário. A gratidão daquelas pessoas por eles estarem lá tratando dos dentes daquelas pessoas. Crianças, idosos vinham, abraçavam, beijavam, iam embora, no dia seguinte voltavam lá de novo para agradecer. E o que os dentes dessas pessoas têm a ver com a extração dos óleos essenciais? Nada.
mas é só uma maneira da doTERRA retribuir o esforço deles de entrar à mata, caminhar por horas numa mata fechada, até chegar numa copaíba e nós temos um frasco de um óleo essencial em nossas mãos. Em outubro do ano passado, nós lançamos o Hope Touch. O Hope Touch é um óleo, é um mix de óleos voltados para emoções, não é? Onde tem ali a opção de estabilizar e melhorar o nosso humor. Muitas pessoas, eu sei que já usam ele como perfume, né? De tão gostoso que é o cheiro dele, porque ele tem aqui, ó, tem bergamota, ylang-ylang, frankincense, baunilha, né? Sementes de baunilha. Então ele tem um aroma muito gostoso. O preço desse óleo é de R$104. Falei, poxa, William, você muda de assunto muito rápido, né? Eu não mudei de assunto. Essa organização aqui, ó, a Childhood, é uma organização não governamental que foi fundada pela Rainha Silvia da Suécia e ela está presente em dezenas de países, inclusive o Brasil. O foco dessa organização é o combate do tráfico sexual infantil. 100% da receita do Hope Touch vai para a Childhood. Quando eu falo receita, é preço de venda menos imposto, tá? Que infelizmente o governo não abre mão. Não é? Mas a doTERRA não desconta o custo do frasco, o custo do frete, nada disso. 100% da receita desse produto vai para a Childhood. Nós lançamos ele em outubro e no início desse ano nós já fizemos uma doação para a Childhood, que eles estavam esperando aquele valor para o ano todo. E nós já contribuímos com eles. Então, quando você, consultor de bem-estar, compra um Hope Touch, você está ajudando, não é indiretamente, você está ajudando diretamente uma criança que foi violentada ou você está ajudando para que uma criança não seja violentada. Uma das coisas que a Childhood já fez aqui no Brasil foi, ela não criou a lei, tá? Mas ela sabia que a lei existia, o projeto da lei existia, mas estava engavetado. Então, ela começou a mobilizar pessoas e alguns políticos para ajudar para que essa lei fosse aprovada. Essa lei, eu não me lembro o nome dela agora, mas essa lei permite que, imagina que quando uma criança é violentada, ela vai contar isso para alguém de confiança. Eu tenho 3 crianças, gente, então é um assunto difícil, às vezes, de falar e de pensar numa situação dessa. A minha filha mais velha tem 11 anos, a do meio tem 8 anos, e temos um menininho de 1 ano e 7. Pensar que uma criança pode passar por uma coisa dessa, na minha cabeça, ainda é inadmissível. Mas quando uma criança ela é violentada, ela vai contar para alguém de confiança, geralmente o pai ou a mãe, que vai levar para o hospital, que vai ser examinada, a enfermeira vai perguntar o que aconteceu, vão contar para a enfermeira, que vai chamar a médica, que vai contar para a médica, que vai chamar o policial, porque eles são obrigados a relatar, vão contar a história para o policial, que vão levar essas pessoas, essa família para a delegacia, para fazer o boletim de ocorrência. Essa criança vai ter que contar a história de novo, e se tiver audiência, ela vai ter que contar a história de novo na frente do seu agressor. Então, cada vez que essa criança conta essa história, ela revive aquilo de novo, e de novo, e de novo. E aquilo fica mais enraizado na alma dessa criança. Então, essa lei que foi aprovada, graças a um trabalho muito forte que a Childhood fez, é de que identificou o problema, a agressão, essa criança ela é entrevistada por um profissional preparado numa sala lúdica, e essa entrevista ela é gravada. Qualquer pessoa que tiver alguma pergunta vai assistir ao vídeo, não vai chamar a criança de novo para conversar. Então, aliviando o trauma dessa criança. Então, quando você compra ou promove um Hope Touch, diretamente você está ajudando nessa causa. Você está evitando que uma criança seja violentada ou você está ajudando uma criança que foi violentada. Isso diretamente. E isso graças ao seu trabalho. Como eu disse, nós já fizemos uma doação expressiva para a Childhood e era um valor que eles estavam esperando para o ano todo. E nós já doamos porque vendeu bastante. Então, continuem promovendo o Hope Touch. Não para a doTERRA, que a doTERRA não tem lucro algum com esse produto. Tá? Mas para ajudarmos crianças que estão sofrendo ou para evitar que outras crianças passem por isso. E nós estamos aí lutando fortemente para lançarmos esse outro produto no próximo semestre, que é o Rose Lotion. O Rose Lotion é um creme de rosas da Bulgária que vai deixar a pele mais macia, mais cheirosa, mais sedosa,
mas também é um produto 100% Healing Hands. 100% da receita desse creme também estará associado a alguma organização séria aqui no Brasil para tentar aí amenizar mais alguma injustiça que nós temos aqui no nosso país. Tá bom? Então, a minha pergunta é, você quer fazer parte de quê? Você já sabia que você faz parte de tudo isso? Quando você promover a doTERRA, quando você for falar da empresa, dos óleos essenciais, você sabe que você está fazendo isso para melhorar, né, o bem-estar, a saúde, a emoção, seja lá o que for, daquela pessoa que você está conversando diretamente. Mas também existem milhares de pessoas por trás disso que você está ajudando também. Promova isso. Fala um pouquinho disso também para a pessoa que está conhecendo a empresa. E quando ela está abrindo um frasco de óleo essencial da doTERRA, como eu já disse lá no início, ela está ajudando a fazer desse mundo um lugar um pouquinho melhor. Não só porque ela vai se sentir bem com o óleo essencial, porque resolveu um problema físico ou emocional, ou porque está dormindo melhor, não só por isso, mas porque ela está ajudando, como disse, é uma das perguntas lá do início da fundação da empresa, ela está ajudando a aliviar a pobreza e o sofrimento no mundo, diretamente. E, de novo, vou reafirmar o que eu disse no início, vocês, consultores de bem-estar, não são só simplesmente consultores de bem-estar. Vocês são agentes de mudança, porque graças a vocês, todas essas mudanças são possíveis. Graças ao trabalho de vocês, por vocês estarem todo dia na rua, na internet, promovendo a missão da doTERRA. Tá? E pense nisso como um propósito seu. Tá? Disso você faz parte. E como eu disse, eu não gosto de usar a palavra orgulho, mas sinta-se prazer, sinta alegria, sinta satisfação em saber que vocês estão contribuindo nisso no mundo todo. Tá bem? Aliás, eu acho que eu falei bastante. Eu quero ouvir o meu amigo Andrew também. Estou aqui esperando, porque ele vai falar. Tá bom? Mas, de novo, se eu deixei alguma dúvida, eu fico depois, a gente pode responder alguma pergunta que vocês tiverem. Também eu vou continuar aqui agora só ouvindo, e mais uma vez, muito obrigado aí por essa oportunidade de falar desse lado da empresa, que particularmente eu gosto muito. Né? Embora eu seja gerente de vendas, eu gosto muito mais de falar desse lado humanitário da empresa. Tá bem? Obrigado pela oportunidade, Ariadne. Obrigada a você, William. Nossa, foi maravilhoso. Todo mundo aqui está adorando, todo mundo mandando, eu estou chorando aqui, Ariadne, está todo mundo super feliz com o que estão escutando. E eu acho super importante as pessoas verem que a gente participa de algo muito maior, né? Não é venda, é um projeto de vida mesmo, muito legal. Obrigada, viu, William? Obrigada mesmo.